Sabe aquela pergunta que sempre é feita para uma criança? Fulano, o que você quer ser quando crescer? Pois é, naquela cabecinha cheia de criatividade e sonhos existe uma ideia do que ela quer ser. Ou não, né? Talvez só exista uma vontade de aproveitar cada momento e se divertir, né? Mas o fato é que essa pergunta sempre ronda os pequeninos. Algo tipo, adultos tentando instigar as crianças a pensar algo para a vida delas, né? Mas me diz aí você, você se tornou aquilo que você sonhava ser quando era criança? Será que eu me tornei o que eu sonhava ser? Vamos lá voltar no tempo e tentar lembrar. O que eu queria ser mesmo quando era criança? Eu nasci na cidade de Pentecoste, interior do Ceará. Detalhe, eu nasci lá, mas eu nunca pisei lá na cidade depois de que eu nasci, né? Mas eu explico. Os meus pais moravam numa cidade próxima, chamada Umirim. Mas lá não tinha um hospital com maternidade, sabe? Então minha mãe teve que procurar um hospital com maternidade mais próximo. E o mais próximo que tinha lá da cidade de Umirim era em Pentecoste. É coisa que acontece no interior. Não demorou muito, meu pai tomou a decisão de vir para a capital, Fortaleza. E fomos morar no bairro do Conjunto Ceará. Mas se você me perguntar se eu lembro de alguma coisa dessa época, não vou lembrar de absolutamente nada da época. Meu pai então conseguiu um emprego na Praia de Iracema, ali próximo da ponte antiga, Ponte Velha, lá na Baixa Pau. E aí, cara, ele tinha que atravessar toda a cidade de Fortaleza, todo santo dia, de bicicleta. De Conjunto Ceará para a Praia de Iracema de bicicleta, todo santo dia. Para quem não conhece, o bairro do Conjunto Ceará fica na fronteira da cidade de Fortaleza. Não estou exagerando, não. É um bairro fronteiriço, encostado de Calcaia, que é a região metropolitana. E nesses percursos diários que ele fazia, para trabalho para casa, no meio do caminho ele encontrou uma casa à venda, foi no bairro da Parangaba, que é onde moramos hoje. Parangaba. É aqui que eu tenho praticamente todas as minhas lembranças de infância e de adolescência. Quando a gente chegou aqui, ainda era tudo mato. Mano. Hoje a Parangaba tem 2 terminais, estação de metrô, shopping, 2 açaí, tem todos os bancos, prédios sendo construídos, enfim. E foi aqui no bairro da Parangaba que meu filho nasceu. Eu vivo aqui até hoje. Eu tive uma infância à moda antiga na Parangaba, sabe? Jogando bola na rua, soltando raia, jogando bila, brincando de pega-pega, esconde-esconde, carimbo, enfim. Bem diferente da vivência das crianças de hoje em dia, né? E eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho. Assim, como a maioria das crianças da minha geração, nós millennials, tínhamos muitos ídolos do futebol nacional, né? E a gente tinha esse sonho de ser jogador de futebol, assim como os nossos ídolos, né? E hoje você vê os ídolos do futebol são praticamente todos internacionais, né? Você vê os grandes ídolos mesmo estão lá no futebol lá fora, internacional. Uma criança pega e vê isso, vê esses grandes jogadores e pensa, é algo tão distante de mim, né? Tá tão distante, não sei se eu consigo ser isso daí não, né? E já na nossa época, na nossa geração, os ídolos estavam perto da gente, estavam aqui no nosso futebol, né? Jogador internacional, jogador estrangeiro, a gente só via em época de Copa do Mundo. E a gente via aqueles caras em Copa do Mundo como nossos adversários, né? Porque a gente queria ganhar a Copa do Mundo, a gente torcia pela nossa seleção, a seleção brasileira, né? Então nós tínhamos nossos ídolos e a gente se espelhava naqueles caras, né? Aqueles jogadores. E é claro, ser um jogador de futebol era meu sonho, né? Se na época, quando eu era criança, chegasse um adulto para mim e perguntasse: e aí, o que tu quer ser quando tu crescer? Eu ia dizer: quero ser jogador de futebol, né? Essa era a ideia que eu tinha, né? Era meu sonho. Mas, quanto mais gente tem o mesmo objetivo, mais concorrência você tem, né? As peneiras eram um negócio muito difícil de passar, mano. Sem falar nas histórias bizarras de assédio, né, cara? Que sempre existiu no futebol, né? E o meu pai era sempre de olho nisso, viu? Eu posso dizer que eu era até sabia jogar o futebol, sabia jogar o jogo, né? Eu era até bom. Mas eu sempre fui um menino muito franzino, sabe? Sempre fui muito magrelo. Parecia eu no meio de campo, jogando no meio dos meus amigos, parecia que eu ia desmontar às vezes. Muito magrelinho.
E no futebol, você precisa, no futebol sempre teve isso muito, é muito importante você ter físico, né? Para aguentar. O futebol é um jogo muito físico. E eu nunca fui, sempre fui muito magrelo, meu irmão. Tá vendo esse pedaço marcado aí desse quarteirão? Essa área aí, na minha infância, era o que chamávamos de campinho. Era um terreno aberto, onde a galera se juntou e fez um campinho ali de futebol, né? Um famoso terrão, né? Conhecido terrão. Onde os adultos e crianças ali dividiam horários, né? Entre jogos, rachas, enfim. E aquilo ali, foi ali, cara, que eu aprendi a jogar bola, eu aprendi a jogar futebol. E foi ali que eu me apaixonei por esse esporte. Eu e meus amigos jogavam bola até umas horas, até escurecer. E aí quando chegava em casa era imundo de sujo, preto de sujo, campo de areia, jogava descalço, louco. Ninguém jogava calçado, não, era todo mundo descalço, meu irmão. Era muito bom, meu. Quem não gostava muito disso, né, era minha mãe, né? Quando eu chegava em casa, preto de sujo. Pra tomar banho, não suja o banheiro, não. Como é que não suja o banheiro? Saiu só aquele grude do corpo. Mas, como eu disse antes, futebol era um negócio muito difícil, muito concorrido. Todo mundo queria ser o jogador de futebol. E o adulto aqui hoje acabou não se tornando esse jogador de futebol. Mas eu também mirei outras coisas, né? Pra mim ser quando crescer. Que tá um advogado, um engenheiro, um médico, trabalhar num banco. Essas profissões que os pais da gente adorariam ver a gente exercendo, né? O que você acha? Sei lá, acho que não, né? E que tal desenhista? Tá aí uma coisa, cara, que me fazia passar horas e horas, sabe? Dedicado, distraído ali, ó. Desenho, cara. Mas se você me perguntasse, quando eu era criança, se eu queria ser um tatuador, eu ia dizer, não quero ser tatuador, não. Naquela época, cara, a profissão de tatuador era bem raro, bem raro. Existiam pouquíssimos tatuadores. E era uma coisa ainda meio discriminada, né? Ainda hoje ainda tem nessa discriminação com tatuagem. Bem menos, mas ainda tem, né? Mas a gente tem algum reconhecimento, entendeu? Fala a verdade, a gente tem. Mas sobre desenho, né, cara? Era algo que eu gostava muito, sempre gostei, desde criança. Passava horas e horas, cara, e aí eu criava mundos, cara. Eu sempre fui um cara muito imaginativo, sabe? Tive muita criatividade, cara. Eu criava mundos e mundos na minha mente, e o desenho era uma forma de eu tirar aquilo da minha mente e colocar em alguma coisa, né? Extrair da minha mente aquelas ideias que eu tinha, né? Mundos e mundos que eu criava. Eu criava times de futebol, eu criava personagens, histórias, criava carros de corrida, sabe? Criava tudo, cara. E nada escapava, cara. Não escapava nem folhas de ofício, nem meus cadernos, nem agenda e livro da escola, nada. Tudo era cheio de desenho, cara. Eu desenhava tudo mesmo. E aí, falei agora em carro de corrida, uma coisa que aí me pegou, cara. Eu sou da geração do Ayrton Senna, cara, assim. Eu vi o Senna correr, cara. E o Senna talvez seja o maior ídolo que esse país já viu, né, cara? Os domingos de corrida de Fórmula 1, cara, eram sagrados, meu irmão. Todo domingo de corrida eu tava ali, ó, assistindo. Na verdade, os sábados também, que tinha os treinos no sábado e as corridas no domingo, cara. Sagrado. Todo final de semana que tinha corrida, a gente tava ali focado e torcendo pelo Senna, cara. E eu ficava me imaginando naquele mundo, sabe? Eu me imaginava ali. Me imaginava como um piloto de corrida. Aí eu acabei de arrumar um gancho para me pegar e trazer algo aqui também, cara, que eu intimamente curtia muito, achava muito massa, cara. Que era ser motorista. Aquilo ali era... Tinha uma coisa que eu gostava demais, cara. Que era pegar o ônibus e sentar lá na frente. Sentar lá na frente para ficar vendo o motorista do ônibus dirigir. Sim, eu achava aquilo fascinante, cara. Achava muito massa. Sabe aquela habilidade do motorista de ônibus, de manobrar, de dirigir, aquela, sabe? Dirigir um negócio daquele tamanho. Aquilo me
me fascinava, eu achava muito massa. E sabe aquela ideia de que você aprende as coisas observando? Pois é, eu ficava direto observando os motoristas de ônibus dirigindo, observando meu pai dirigindo, cada movimento que eles faziam. E aquilo, cara, eu absorvi cada coisa. É tanto que o primeiro carro que eu dirigi, que eu aprendi a dirigir, foi uma Kombi, cara, a Kombi do meu pai. E a Kombi, ela tem um carro de, quem conhece, é um carro de direção grande, assim, que nem um ônibus, entendeu? E aquilo ali já, caralho, eu tô dirigindo um ônibus, sacou? Carro de direção grande, eu aprendi numa Kombi, foi o primeiro carro que eu dirigi. E aí eu volto para aquela pergunta inicial, cara, no começo do vídeo. Será que eu me tornei aquilo que eu queria ser quando era criança? Quando eu era criança, eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser. Será que eu me tornei? Sobre ser jogador de futebol, claro que não. Tem os meus rachinhos ali com os amigos e tal, mas não me tornei um jogador de futebol. Sobre o desenho, cara. Desenho era uma distração que eu tinha, um hobby, uma diversão. Aquilo ali nunca foi exatamente um sonho de dizer eu quero ser um desenhista quando eu crescer. Acho que não. Era mais uma distração, uma diversão. Sempre foi divertido desenhar pra mim. Nunca foi, sabe? Mas aí a gente vem o lance do motorista, né, cara? O lance do motorista me pega pra caralho, né? Hoje em dia eu faço Uber, não vou dizer que é minha renda principal, que não é, vou dizer que é a profissão dos meus sonhos, porque não era, mas eu tinha, cara, intimamente, quando eu era criança, eu tinha eu achava muito legal, cara, o lance de ser motorista, e hoje eu me tornei um motorista, né, cara, eu acho que eu posso dizer que eu realizei, né, vamos dizer, 30% do que eu sonhava quando eu era criança, pô, né? Hoje em dia eu tô trabalhando com isso, tô ganhando dinheiro com isso. Mas enfim, cara, brincadeiras à parte aqui, eu acho que é legal a gente pensar, às vezes, o que é que a gente pensava quando era criança, né? E o que é que a gente faz hoje em dia. Será? O mundo dá voltas, né? Dá tantas voltas, né? Acontece tanta coisa na vida da gente. Muita coisa acontece de verdade. E muita coisa pode desviar a gente dos caminhos que a gente, né, fica imaginando ter. Mas isso faz parte da vida, cara. Isso é vida, né? Isso é vida, isso não tem nada mais do que a vida. A vida é exatamente como ela é. E a gente tem que aprender a trabalhar com o que a gente tem, não é verdade? E jamais baixar a cabeça, jamais ficar triste e focar em melhorar a sua vida, melhorar a vida das pessoas próximas a você, a vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu penso assim, cara. Então, vou finalizando aqui esse vídeo. Espero que você tenha se tornado aquilo que você sonhava ser quando era criança. Valeu, galera. Até a próxima.